Olá, estamos de volta com o nosso programa Fagulhas de Luz para essa quinta-feira. Programa Fagulhas de Luz, que é o nosso momento de reflexão, onde a gente escolhe aí alguns artigos interessantes do Sidney Fernandes. Todos são interessantes, mas tem uns que fazem-se necessários aos momentos, como é o caso desse Família Conversar é Preciso. Então a gente precisa aí falar um pouco sobre a família, sobre conversar nessa atualidade que a gente vive, né? Ontem nós começamos aí um tema, podemos dizer assim, dentro do artigo do Sidney, quais são as recomendações para a melhoria da comunicação familiar. E a gente falou ontem sobre o foco em quem fala. E hoje, Sidney, eu gostaria que você falasse um pouco, ainda dentro desse tema. O tópico de hoje é o seguinte: pode acontecer isso, né? O excesso de aconselhamento dificulta a comunicação, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas de Luz dessa quinta-feira. Irmãos de outras religiões às vezes não entendem o porquê das dificuldades de relacionamento entre os homens, entre uma família, entre amigos ou colegas de trabalho até. É que nós, na espiritualidade, antes de nascermos, e isso pressupõe que nós já existimos antes da concepção. Há irmãos que acham que a alma nasce no momento da concepção. Mas nós entendemos que nós fazemos o nosso planejamento lá na espiritualidade. Então, esse planejamento é individual, é pessoal, mas tem ramificações, tem ligações com muita gente, tanto em relação a familiares, como pessoas com as quais nós temos algum débito, ou mesmo temos simpatia. Então, falando especificamente de pais e filhos, nós somos encarregados, vamos dizer assim, escalados pelo plano espiritual para acertar a nossa vida e a da família através do diálogo, da convivência. Os filhos, particularmente, esperam a nossa tutela, pelo menos até os 7 anos de idade, 8 anos, uns 10 anos, pelo menos. E aí surge a nossa tendência para o aconselhamento. O aconselhamento é bom, mas voltamos àquela tecla de que eles têm a sua trajetória própria, precisam aprender a trilhar o seu próprio caminho. Cada um traz o seu planejamento próprio para a atual encarnação. Não, nós temos que colaborar, contribuir para o outro, mas não absorver a total responsabilidade da vida do outro. Se fizermos isso, estaremos tirando dele a oportunidade de crescimento que o espírito precisa ter para trilhar o seu próprio caminho evolutivo. É uma tarefa que não é fácil, né? A gente vê o filho ali passando por dificuldade, a gente quer fazer as coisas por ele, né? Quer que ele seja isento da responsabilidade, quando não é assim. Nós temos que dar condições, educação, escola, exemplo, mas a decisão final é dele, para que ele possa assumir a responsabilidade e tirar da vida a melhor oportunidade de crescimento possível. Cada espírito precisa ter a chance de trilhar o seu próprio caminho evolutivo. Eu sei que, falando em termos de filhos, não é fácil, mas nós temos que exercitar, treinar e fazer da melhor forma possível para que os filhos, os familiares, possam ter a sua trajetória própria. Vamos ajudá-los, vamos aconselhá-los, mas sem o excesso do aconselhamento, porque isso pode dificultar a comunicação.